Você sabe por que à noite não se abre a cortina no trem? Naquele ano a neve fechou a serra. Eu vi na montanha uma sombra alta, com braços e pernas longos, acenando pra mim no meio da neblina. Eu ainda tentava entender que coisa era aquilo. Quando meu pai mudou de cara, puxou a cortina correndo e disse pra minha mãe: ele veio mesmo. Será que você não viu errado? Já faz décadas. Aquela coisa já devia ter morrido de velha. Impossível. Mesmo virando cinzas, eu reconheceria ele. Quando ouviu isso, minha mãe ficou pálida na hora. Ela foi devagar e abriu uma fresta da cortina. Olhou pra fora em silêncio. Olhou por um tempão, mas não viu nada. Ai, com certeza você viu errado. Não tem nada na serra. Minha mãe aproveitou e beliscou a cintura do meu pai. Seu infeliz. Viu que eu tava dormindo e quis me assustar. Não é possível. Eu vi com meus próprios olhos. Faz tantos anos que a gente se mudou e aquela coisa nunca apareceu. Como é que bastou a gente viajar pra ele aparecer? Daqui até nossa terra natal dá quase 200 quilômetros. Meu pai assentiu, mas ainda não queria acreditar. Então abriu a cortina e olhou pra fora. Só que bastou uma olhada pro corpo dele inteiro tremer. Todo mundo no vagão olhou pra ele. Você não vai parar com isso? Ele veio mesmo. Vendo a seriedade do meu pai, minha mãe foi até a janela e abriu a cortina. Mas no segundo seguinte, ela também tremeu. Ela desabou mole no assento. E agora? Ele veio mesmo. A gente não vai conseguir fugir. Já se passaram décadas, e o erro foi dos nossos antepassados. Por que ele não larga a gente? A reação dos meus pais me deixou confuso, então perguntei: pai, o que é aquilo afinal? Não podemos mais falar o nome dele. Se falarmos, ele vai lembrar da nossa voz. Aí a gente não vai ter chance nenhuma. Eu não entendia por que eles estavam com tanto medo. Então, curioso, olhei pela janela. Aquela sombra estava muito maior do que quando eu a vi pela primeira vez. O corpo parecia coberto por pelos grossos. Mas como estava escuro e longe, eu não via direito como era. Só dava pra saber que era um monstro com forma humana, de membros bem longos. Antes ele ainda estava no meio da montanha. Mas em poucas frases já tinha chegado ao pé da serra. A gente não pode ficar aqui esperando a morte. Com essa distância, daqui a pouco ele chega. Meu pai assentiu e foi para os outros vagões procurar o funcionário do trem. Mas pouco depois ele voltou com a cara péssima. O funcionário disse que a neve está pesada demais. Só amanhã o trem deve voltar a andar. Acabou. A gente acabou. Minha mãe desabou sem forças na cadeira. Meu pai pensou por um instante e puxou minha mãe da cadeira. Vamos para outro vagão. Tem muita gente no trem, os cheiros estão todos misturados. Se a gente trocar de lugar, talvez aquela coisa não ache a gente. Minha mãe me levou depressa para outro vagão. De repente, alguém gritou lá dentro: não, pai, mãe! O vagão, que estava barulhento, ficou em silêncio na hora. Meus pais me levaram pela multidão. Quando viram o rosto do jovem, ficaram chocados. Era Dongzi, do nosso vilarejo. Dongzi, o que foi? Por que você está chorando? Quando Dongzi viu que eram meus pais, começou a chorar sem conseguir falar. Tio, meus pais foram comidos por alguma coisa. O que você disse? Dongzi levantou o celular e mostrou a tela aos meus pais. Na imagem aparecia o quintal da casa dele. 2 pessoas estavam caídas no chão e as cabeças já tinham sumido. Os corpos estavam retorcidos, quase irreconhecíveis. A cena horrível deixou todos no vagão apavorados. Muita gente achou que um urso tinha entrado na vila. Mas só meus pais ficaram de cabeça baixa, sem dizer uma palavra. Eu fui até eles tremendo e perguntei baixinho: pai, será que foi aquela coisa? Ao ouvir isso, meus pais taparam minha boca na hora. Não fala besteira. Nesse momento, um homem de meia idade apontou para a foto no celular de Dongzi e fez: o que é isso? Dá zoom nessa foto. Dongzi não entendeu o que ele queria, mas mesmo assim ampliou a imagem. Na foto, atrás do muro do quintal, havia uma sombra borrada em pé. Ela esticava um braço enorme, como se acenasse para a câmera. Dongzi se assustou na hora e mudou de expressão. O que é isso? O homem ficou em silêncio por um tempo e então disse: essa coisa pode ser o assassino dos seus pais. É um urso? Talvez seja. Mas um urso desse tamanho eu nunca vi na vida. No inverno, os ursos hibernam. Como ele ia sair por aí? E aqueles braços eram longos demais. Aquilo jamais seria braço de urso. Então o que é isso? Todo mundo no vagão ficou em silêncio. Ninguém sabia responder. Meus pais se olharam. Minha mãe parecia hesitar e abriu a boca como se quisesse dizer alguma coisa. Mas meu pai puxou de leve a roupa dela e balançou a cabeça. No fim, eles não disseram nada e me levaram para um canto do vagão. Pai, por que vocês não contaram pro Dongzi? Meu pai me ignorou, virou para minha mãe e sussurrou no ouvido dela: não podemos contar isso. Dongzi saiu de casa há pouco tempo, ainda tem o cheiro dos pais nele. Aquela coisa comeu o casal. Talvez ainda siga o cheiro do Dongzi. Assim, a gente pode sobreviver. Meu pai não terminou a frase, mas minha mãe já tinha entendido. Mas Dongzi é inocente. A vida de nós 3 é mais importante. Só podemos pedir perdão ao Dongzi. Eu não entendia muito bem o que eles diziam. Só sentia o ar ficar pesado. O tempo foi passando, segundo após segundo. Logo, o céu escureceu de vez. Depois que anoiteceu, minha mãe finalmente soltou um suspiro aliviado. Aquele bicho realmente acha as pessoas pelo cheiro. Com tantos cheiros misturados no trem, ele não vai conseguir achar a gente. Assim que ela terminou de falar, o teto do vagão fez um estrondo abafado, como se algo pesado tivesse caído em cima. Logo depois vieram mais 2 estrondos. O som parecia muito com passos, como se algo estivesse andando lá em cima. Será que ele veio? Fala baixo. Não deixa ele ouvir nossa voz, ou todos nós vamos morrer. Meu pai, de rosto fechado, abraçou minha mãe e eu para nos proteger. O vagão começou a murmurar. Alguns mais corajosos apontaram lanternas e botaram a cabeça para fora para ver. Cuidado aí! O tempo passou. Segundo após segundo. A pessoa ao lado percebeu algo estranho e cutucou o homem. Mas era melhor não ter cutucado. Quando empurrou, deu ruim. O passageiro caiu mole no chão. Só então o vizinho percebeu que a cabeça dele tinha sumido. O vagão virou um caos na hora. Alguns policiais ferroviários correram até ali e abriram só uma fresta da janela. Depois de alguns tiros, a coisa no teto pareceu se assustar. Deixou uma marca lá em cima e não fez mais nenhum som. Foi embora? Não sei. Por enquanto não se mexe. Mais alguns minutos se passaram. E lá fora continuou tudo quieto. Só então todos respiraram um pouco aliviados.
Para evitar tumulto, os policiais tiraram o corpo do passageiro dali e ficaram no vagão, armados. Agora que tem gente armada, não precisamos mais ter medo daquilo, né? Você nunca viu aquela coisa, não sabe do que ela é capaz. Meu pai foi perseguido por ela naquele ano. A arma chegou a fumegar, e mesmo assim quase não feriu aquilo. Acho que ele foi embora porque tinha gente demais e era difícil atacar. E tem mais. Essa coisa mexe com a cabeça das pessoas. Muito cuidado. Eu ouvia meus pais conversando quando, do nada, olhei para fora da janela. Do lado de fora, na escuridão, havia um par de olhos vermelhos me encarando fixamente. A boca, suja de sangue, quase rasgava até a nuca. Fiquei tão assustado que perdi a voz. Meu corpo tremia sem parar, mas num piscar de olhos ele sumiu na noite. Nesse momento, meus pais perceberam que eu estava estranho. Filho, o que foi? Eu vi aquela coisa. O quê? Meu pai mudou de cara e olhou instintivamente pela janela, mas só viu tudo branco de neve. Por segurança, meus pais me levaram para sentar perto dos policiais. 1 hora passou rápido. Vendo que lá fora continuava sem movimento, os policiais relaxaram e saíram do vagão. Foi nesse momento que alguém apontou para Donzi e disse: Será que não foi você que atraiu aquela coisa? O que você disse? Eu disse que seus pais foram comidos por ela. Será que ela não ficou com fome e veio atrás de você pelo cheiro? Os outros começaram a concordar. Isso mesmo, a culpa deve ser dele. Joguem ele pra fora pra alimentar o monstro. Quando o monstro comer ele, a gente fica a salvo. Mentira! Vocês estão me acusando à toa. Todos olharam para Donzi. Alguns até foram até ele e o seguraram com força. Foi aí que meu pai abriu a boca devagar. Todo mundo se acalme. Mesmo que aquela coisa venha, não adianta. Ela pulou no teto agora há pouco e mesmo assim não conseguiu entrar, né? Ao ouvir isso, alguns soltaram Donzi e voltaram aos seus lugares. Donzi agradeceu ao meu pai emocionado e também voltou ao assento sem se mexer mais. Eu estava cansado demais. Sem perceber, acabei dormindo encostado na janela. Não sei quanto tempo passou. Meio sonolento, senti alguém mexendo no meu cabelo como se minha mãe acariciasse minha cabeça. Mãe, para de mexer. Eu estou dormindo. Eu não encostei em você. De repente, minha mãe encarou a janela como se tivesse entendido algo e me puxou correndo para o outro lado do vagão. Mal tínhamos saído dali quando uma pedra enorme caiu do penhasco e abriu um buraco gigante no vagão. O barulho enorme fez todos gritarem, mas nesse instante, um braço coberto de pelos entrou de repente no vagão e arrastou um passageiro para fora. Socorro! É um monstro! A gente devia fugir. Se continuarmos aqui, talvez esse monstro coma todo mundo. Todos concordaram e se prepararam para sair. Mas meu pai, sério, olhava para a pedra enorme dentro do vagão.